A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o Evangelho do ateísmo. Em Romanos capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Há um novo Evangelho sendo pregado nas igrejas. Um Evangelho que parece não ter um autor. Um Evangelho que não tem um livro impresso ou editado. Um Evangelho sem origens humanas conhecidas. Um Evangelho sem base nem fundamento. Um Evangelho que foi criado no inferno para desviar cristãos dentro das igrejas. O Evangelho que foi feito para que pessoas não encontrem a salvação. Esse Evangelho está dentro de muitas igrejas. Na realidade, nos dias atuais, na maior parte delas. Então eu chamo esse Evangelho o Evangelho do ateísmo. O Evangelho que distorce a mente das pessoas e as empobrece espiritualmente, ao ponto de chegar a questionar sobre a existência de Deus. Se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e se tudo que está ligado ao cristianismo é real. Esse Evangelho foi criado no inferno, como falei agora há pouco, mas está sendo usado por homens que dizem ser de Deus, mas que frequentemente dão lugar ao diabo. Como é que funciona esse Evangelho do ateísmo? O seu ensino se origina de uma falta de preparo espiritual e teológico. Vem de escolas duvidosas e tradicionais de ministros cujos métodos antigos são questionáveis. Essas escolas nem sempre têm um local físico, mas seus ensinos são utilizados no dia a dia, na prática e orientação de cristãos, sejam eles futuros ministros ou apenas ouvintes. Eles pregam ensinos que não têm apoio bíblico, mas usando de uma psicologia do inferno, colocam medo e culpa nas pessoas, fazendo com que estas sirvam a Deus não pela alegria de servi-lo, mas pelo medo do castigo divino. Eles pregam que você precisa ter uma vida certa, e isso está correto. Mas eles vivem uma vida falsa, cheias de mau caráter, fazendo coisas ilícitas, sendo assim hipócritas. O triste é que muitos sabem do que ocorre em seu meio, mas nada fazem, deixando que essa liderança cheia de culpa siga doutrinando a igreja sofredora a seguir um evangelho do ateísmo, onde cada vez mais pessoas vão perdendo o crédito nas coisas de Deus, devido a seus ensinos hipócritas, suas atitudes erradas, sem sofrerem punição alguma. O evangelho do ateísmo desvia cristãos dentro das igrejas. Há cristãos que estão dentro de igrejas lutando para seguirem, crendo no evangelho de Jesus Cristo. Mas eles lutam, pois lá no fundo dos seus corações sabem que Deus é real, a sua palavra é real e verdadeira e a presença do Espírito Santo é viva e poderosa. Mas quando seus olhos veem as coisas e seus ouvidos ouvem o que ocorre no meio da igreja, eles ficam tristes. Tristes até com aqueles mais fracos na fé, pois estes muitas vezes acabam aceitando o ensino desse falso evangelho, o evangelho do ateísmo que está sendo pregado. O Evangelho de Jesus Cristo, como lemos no versículo acima, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Já o Evangelho do ateísmo é o poder do inferno para todo aquele que ouve e traz consigo a missão de desviar as almas eternamente. O Evangelho do ateísmo prega o sacrifício humano como meio para chegar mais perto de Deus. Não estou aqui falando de jejum e de uma vida de oração, leitura da palavra e comunhão com Deus, não estou falando de nada disso. Não estou falando que também não devemos nos afastar do mundo. Não é nada disso, não é esse sacrifício que estou falando. Eu estou falando de tolices e meninices que são ensinadas e pregadas que sobrecarregam a muitos. Falo de usos e costumes questionáveis, de crendices tolas e temporais, de experiências antigas. Falo de maldade humana forçando pessoas a serem um exemplo de coisas que Deus sequer se agrada, mas que faz bem para a visão da igreja e da religião. O evangelho do ateísmo vai matando você aos poucos, até o ponto de você se sentir fraco e começar a questionar certas coisas se são ou não verdadeiras e o que vale ou não a pena viver. Preste atenção.
A igreja primitiva era guiada pelo Espírito Santo. Pouco a pouco, o Espírito Santo foi sendo deixado de lado. E hoje temos mais ensinos de homens do que vindos de Deus. Doutrinas e ensinos de homens do que vindas de Deus. Pensamentos e doutrinas, pensamentos e projetos de homens do que de Deus. Devido ao desejo dos homens de controlar tudo, o Espírito Santo tem sido deixado de lado, ou então tem uma participação muito pequena, ou até mesmo inexistente em muitos cultos, incluindo aqui até mesmo reuniões de liderança. E sem a participação, ou no caso até mínima do Espírito Santo nessas reuniões, temos então ensinos distorcidos, maus exemplos, fraqueza espiritual e muitos até mesmo se perdendo. Com isso, o evangelho do ateísmo tem se fortalecido, pois em vez de termos uma estrutura sólida de ensino na palavra, com a presença do Espírito Santo, temos, na maior parte das vezes, ensinos humanos e sem nada de Deus. Isso tem desencadeado uma fé fraca e um conhecimento vazio das Escrituras. E esse conjunto de coisas leva uma pessoa a começar a questionar certos argumentos da fé, se são ou não verdadeiros. O pior ainda são os maus exemplos que vêm dessa degradação do ensino bíblico. Esses maus exemplos, quase sempre vindo de hipócritas, levam muitos a perguntar a si mesmos sobre o que é ser cristão ou não é ser cristão. Ou até que ponto eu posso ser um cristão e concordar com certas atitudes e posicionamentos. Esse evangelho do ateísmo está sendo pregado na maior parte das igrejas nos dias atuais, sejam nos púlpitos ou nas atitudes, nos testemunhos de seus líderes. O triste é que muitos estão se convertendo a este evangelho, o evangelho do ateísmo, deixando de crer na essência de Deus e de sua palavra, para seguirem a homens cuja fé e experiências com Deus são questionáveis. Existem mais cristãos sendo desviados dentro das igrejas e por causa das igrejas do que se pode imaginar. E esse número cresce a cada dia. O elemento principal desse desvio é a decepção, além, claro, do ensino e atitudes erradas das suas lideranças. A decepção é algo terrível dentro do contexto cristão, pois nesse ambiente as coisas acontecem pela fé, ou ao menos é para acontecer. Nos dias atuais parece haver alguma fé verdadeira, mas às vezes penso que dinheiro e poder estão mais evidentes que a fé genuína e pura nas coisas de Deus. A decepção leva você a questionar muitas coisas. Também leva a uma fraqueza espiritual que somente Deus pode mudar a situação. Essa fraqueza espiritual deixa você à mercê dos ataques do inimigo e facilita a entrada de novos dogmas, doutrinas e ensinos. Com isso, pouco a pouco, você vai ficando cada vez mais fraco e fraco, perdendo suas forças, e se não for a misericórdia divina, poderá até mesmo perder a sua salvação. Por isto que este evangelho, o evangelho do ateísmo, é tão prejudicial. Pois enquanto o evangelho do Senhor te leva cada vez mais perto de Deus e te mostra o seu poder, esse evangelho, o evangelho do ateísmo, tem como meta te distanciar de Deus e de sua palavra, te tornando cada vez mais fraco espiritualmente falando. O foco é te tirar de Deus dentro da igreja. Preste atenção. É enganar você com a fachada da religião, com o manto da denominação, aparentando como se você estivesse protegido. No entanto, está cada vez mais longe de Deus, pensando e achando que está cada vez mais perto dele. A Bíblia nos orienta que devemos nos afastar daqueles que não seguem o Evangelho de Deus. Líderes que não estão dando bom exemplo e que correm atrás apenas de dinheiro ou de poder. Ensinos que são distorcidos, mensagens cheias de conhecimento humano e sem sequer uma fagulha do Espírito Santo. Tudo isso deve ser desprezado. É a sua alma que está em jogo aqui, meu irmão. A sua única oportunidade de ter uma eternidade com Deus ou longe de Deus. A decisão é sua. Isso não é algo para se brincar, mas para levar muito a sério. Muito mesmo. A igreja, assim como a liderança, precisam ser exemplares na direção do Espírito Santo. A mensagem precisa ter o fogo do Espírito Santo. O ensino tem de ter a base bíblica e a presença do Espírito Santo
ou não haverá mudanças em seus ouvintes. A única forma de você se ver livre desse evangelho, o evangelho do ateísmo, é se afastando daqueles que o promulgam. Fuja deles, ore por eles, mas fique longe deles. O que tem ali é veneno e mata lentamente você, por dentro e por fora. Busque uma igreja onde a presença de Deus é real, onde tem uma liderança que teme ao Senhor, onde a mensagem é pregada com sabedoria e graça divina, e onde o ensino é um fortalecimento para a tua alma. E sirva ali a Deus, naquela igreja, com todo o teu coração. Que Deus te abençoe.